Cavalos todos nós os amamos, e algumas pessoas os amam até demais. Mas, embora você talvez ache que já conhece toda a beleza, majestade e maravilha que os cavalos podem oferecer, existem alguns ainda mais deslumbrantes, sobre os quais você talvez não saiba nada até hoje. Essas são as raças de cavalos mais incríveis do mundo. Mas antes de começarmos, já inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Agora, vamos começar. Número 1. A raça Spotted Draft Horse, reconhecida oficialmente somente na década de 1990, sim, tem gente que tem camisetas mais velhas do que isso. A Spotted Draft Horse, ou cavalo de tração malhado, vem em muitas cores diferentes, um verdadeiro arco-íris de cavalos. Essa raça é um pouco incomum, porque pode ser desenvolvida a partir de qualquer cavalo de tração, sem a necessidade de uma linhagem específica. Ela pode apresentar diversos padrões de pelagem, geralmente no estilo pinto, ou seja, com manchas brancas misturadas a outras cores. A palavra pinto vem do espanhol, significando malhado ou pintado. Então, imagine um cavalo com manchas bonitas espalhadas pelo corpo, quase uma obra de arte em movimento. Além de serem criados para força e resistência, seja para o trabalho pesado no campo ou para brilhar em competições, esses cavalos também são selecionados pela beleza das suas cores e marcas. Talvez uma alternativa mais estilosa do que aqueles cavalos básicos de pelagem uniforme. Mas não é só na aparência que eles se destacam. São extremamente versáteis. Podem ser usados tanto para cavalgar quanto para puxar carroças ou participar de desfiles. São conhecidos por serem mansos, obedientes e confiáveis, ou seja, eles fazem bonito e trabalham firme o melhor dos dois mundos. Número 2. A raça Breton. Se você já jogou Red Dead Redemption 2, talvez tenha ouvido falar do cavalo Breton, talvez o melhor cavalo no nível 1, mas não muito útil depois disso. Mas olha só, ele existe na vida real, sim. Então, vamos sela nele e descobrir mais. Originário da Bretanha, no norte da França, o cavalo breton é um descendente direto dos cavalos montados pelos celtas. A região ainda tem forte influência celta e a língua bretã ainda é falada por lá. Ao longo do tempo, o cavalo bretão foi cruzado com raças mais rápidas, como árabes, para criar um cavalo ideal para os cruzados, aqueles que participaram das sangrentas campanhas pelo Mediterrâneo durante a Idade Média. Hoje em dia, o bretão costuma ser encontrado trabalhando em pequenas fazendas ou até recolhendo algas marinhas na costa. E sim, assim como os outros cavalos de tração europeus que já conhecemos, esse também pode acabar no prato de alguém. Número 3. A raça de cavalo de tração pesada, italiano. Segura a emoção porque vem aí mais um cavalo de tração pesada. Semelhante a muitas outras raças europeias de cavalos de trabalho, o cavalo de tração pesada italiano é forte e poderoso, mas esse aqui está sempre impecavelmente vestido. Mentira! Isso é só brincadeira com a fama da moda italiana. Também conhecido como o cavalo de tração rápida, esse cavalo recebeu esse nome porque, adivinha? Ele foi criado para ser mais rápido que os cavalos de tração convencionais. No final do século XIX, criadores começaram a desenvolver a raça a partir de cavalos brabançons da Bélgica misturados com raças italianas locais. Isso já garantia um animal forte, mas o terreno montanhoso da Itália exigia algo mais: um cavalo ágil e veloz. Então, os criadores, quase como cientistas malucos, adicionaram uma pitada de percheron e uma dose de boulonnais. O cavalo, não o molho bolonhesa. Parece até uma receita. Uma base de brabançon, um punhado de cavalo italiano, uma colher de sopa de percheron e uma pitadinha de boulonnais. O resultado foi um cavalo ideal para as tarefas agrícolas específicas do campo italiano e até hoje ele ainda é utilizado em áreas onde o uso de máquinas é impraticável. Ah, e infelizmente sim, este cavalo também entra no cardápio de quem aprecia carne de cavalo na Itália. Por que a cara triste? Número 4. A raça Boulonnese. Este versátil cavalo de tração francês já teve muitas funções ao longo da história, algumas mais agradáveis que outras. Como muitas raças de tração pesada, ele foi usado para puxar cargas pesadas. Mas, no século XVII, ganhou uma nova função meio aromática: o transporte de peixe pela França. Esse trabalho era tão valorizado pelos franceses amantes da gastronomia
que é celebrado até hoje na Route de Poisson, uma corrida de 300 quilômetros com cavalo e carroça ao longo da antiga rota de transporte de peixe. Além disso, o cavalo Boulonnais ajudou na construção da cidade de Paris, não como pedreiro, claro, mas sendo responsável por puxar blocos pesados de pedra usados nas obras da cidade. Essa mesma força descomunal também foi aproveitada pelo exército francês na Primeira Guerra Mundial. Número 5. A raça Jutland, ok, talvez essa não seja a tua melhor raça do mundo, mas o pequeno cavalo de tração jutlandês tem um papel especial. Ele é o cavalo oficial da cervejaria Carlsberg, em Copenhague, até hoje. Desde que a Carlsberg começou a produzir cerveja, em 1847, eles usam cavalos para transportar os barris pela cidade. Na época, a empresa contava com mais de 300 cavalos, de diferentes raças. Mas hoje, restam apenas 7 cavalos jutlandeses em atividade. Nos anos 1920, a cervejaria usava cerca de 200 cavalos. Jutland era claramente a raça preferida da empresa desde o início. Quando surgiram preocupações com a preservação da raça, a Carlsberg decidiu apostar exclusivamente no jutlandês, mantendo apenas essa raça dinamarquesa em seus transportes. Mesmo com o avanço da tecnologia, a cervejaria manteve um pequeno número de cavalos para transportar cerveja de forma tradicional, com carroças pelas ruas de Copenhague. Eles ainda são vistos hoje representando a Carlsberg em feiras e festivais, além de atraírem turistas aos estábulos da cervejaria. O jutlandês, embora mais raro do que antes, ainda é uma parte essencial da cultura dinamarquesa moderna. Você poderia até dizer que eles roubam a cena. Número 6. A raça American Cream. Um cavalo de tração 100% americano, este animal magnífico conhece todas as palavras do hino nacional, faz tortas de maçã e é fanático por beisebol. Brincadeiras à parte, o American Cream é a única raça de cavalo de tração que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Em 1911, um comerciante de gado em Iowa comprou uma égua creme, com crina e cauda brancas e olhos de tom âmbar incomum. Essa pequena égua se tornaria a orgulhosa matriarca de muitos potros creme, levando criadores a desenvolver mais e mais desses animais impressionantes. A égua original acabou sendo conhecida, de forma um tanto rude, vamos admitir, como Velha Vovó, a avó da raça American Cream. Apesar de ter sido muito popular durante o século XX, hoje existem apenas cerca de 500 desses cavalos raros nos Estados Unidos. Essas belezas são vistas principalmente puxando carruagens ou em feiras agrícolas, provavelmente girando bastões e acenando com bandeiras americanas com entusiasmo. Número 7. A raça de tração holandesa, Dutch Draft. O quê? Outro cavalo de tração? E esse aqui parece que está usando 4 polainas peludas e estilosas. Super na moda. E extremamente forte. Que combinação! O cavalo de tração holandês é basicamente uma fusão de todas as grandes raças de tração da Europa, uma espécie de monstro híbrido equino. Ele é resultado do cruzamento entre raças belgas poderosas, o cavalo da Zelândia holandesa e outras linhagens fortes criado com um propósito específico, força monstruosa. Criar cavalos pode ser algo bem curioso. A capacidade de selecionar força, aparência e habilidades específicas parece coisa de ficção científica, mas é exatamente isso que os criadores fazem. No caso dos cavalos de corrida, por exemplo, o foco é velocidade, beleza e vitórias. Mas no caso dos cavalos de tração, os criadores escolhem as características que mais se assemelham a uma máquina. O Dutch Draft foi criado exatamente com esse propósito: combinar força, resistência e uma personalidade calma. Basicamente, é um trator vivo e respirando. Esse cavalo tem potência para puxar de verdade. Número 8. A raça russa de tração pesada. Agora, ordenhar um cavalo é uma coisa complicada. O quê? Ordenhar um cavalo? Sim. Além de ser um excelente cavalo de tração, o leite das éguas dessa raça em particular é bastante popular como bebida nutritiva na Federação Russa. O cavalo de tração pesada russo é exatamente o que parece: um cavalo grande, forte e criado para trabalhos pesados, desenvolvido na Rússia. Ponto para você, Sherlock. Criado no século XIX, esse poderoso animal de carga foi usado para trabalhos agrícolas, transporte e até como produtor de leite em grande escala, em algumas partes da Rússia.
Um tipo de bebida fermentada, parecida com o kefir, é feito com leite de égua ou de jumenta. Pode parecer estranho para a gente, acostumado a refrigerante, mas até que faz sentido. Nas regiões mais remotas da vasta paisagem russa, a comida era escassa, especialmente antes do período industrial. Por isso, alimentos tradicionais, incluindo os disponíveis na área, como cavalos e jumentos, eram usados para tudo: trabalho, transporte e leite. Esse leite era usado para produzir uma bebida chamada kumis, considerada medicinal. Dizem que o kumis é um tônico eficaz para tudo que te aflige: tuberculose, anemia e até impotência. Cientificamente, vamos deixar em aberto, né? Mesmo hoje, o kumis ainda é uma importante fonte de alimento para as pessoas das estepes da Ásia Central, como os mongóis e outros povos que vivem em territórios extremos da Rússia. Ou seja, o cavalo russo de tração pesada é trabalhador, meio de transporte e máquina ambulante de leite. Número 9. A raça Døle Gudbrandsdal. Os cavalos sempre foram muito importantes na história e cultura da Noruega, mas, com o terreno difícil e muita neve, os cavalos se tornaram parte vital da sobrevivência nesse ambiente hostil. Originário do Vale de Gudbrandsdal, na Noruega, espero ter pronunciado certo, o cavalo Døle existe de alguma forma desde cerca de 800 a.C. O Døle é um cavalo versátil, ótimo para diversas tarefas, mas o que o torna realmente incrível é o fato de que ele possui pulmões excepcionalmente grandes. Estranho, né? Mas é exatamente esse equipamento respiratório avantajado que faz dele excelente para trabalhos agrícolas pesados, especialmente no frio e nas altitudes norueguesas. Durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Noruega foi invadida e ocupada pelos nazistas, o cavalo Døle Gudbrandsdal foi amplamente usado durante a batalha inicial pela Noruega. Então esses cavalos são, de certa forma, heróis da resistência antinazista. Agora vamos aprender um pouquinho sobre línguas, prometo que é relevante. No norueguês moderno, a palavra para cavalo é hest. Døle hest é o nome norueguês dessa raça. No antigo nórdico havia duas palavras para cavalo: hester, que significava garanhão, e hose, que significava égua. Aliás, é daí que vem a palavra horse em inglês. Sinto até que meu cérebro está crescendo com tanta informação sobre cavalos. E você? Número 10. A raça Fjord norueguesa, o cavalo preferido dos guerreiros vikings. Essa raça antiga não é apenas visualmente marcante, como também é uma das mais antigas do mundo, com origens que remontam a mais de 4.000 anos. O animal, de coloração baia, dun, é facilmente reconhecível por sua crina e cauda mais escuras que o corpo, frequentemente com faixas escuras ao longo da crina. É um cavalo realmente estiloso para um viking e provavelmente para muitos outros cavaleiros ao longo da história. O conforto da montaria era essencial, já que os vikings passavam longos períodos a cavalo. Afinal, é difícil saquear e pilhar com entusiasmo pelo mundo se você estiver com o bumbum dolorido, né? Curiosamente, uma das características do cavalo Fjord norueguês é que ele é considerado mais confortável de montar do que outras raças. Claro, não estamos falando de conforto de poltrona reclinável, ainda é um cavalo, mas pequenas vantagens nesse quesito podem ter dado um diferencial nas invasões vikings. A herança dessa escolha permanece. O cavalo Fjord pode ser encontrado em todo o mundo até hoje e continua sendo uma ótima escolha para montaria. Então, bora montar! Número 11. A raça Suffolk Punch, desenvolvida em Suffolk, Dan, na costa leste do Reino Unido. A raça Suffolk Punch foi criada para ser forte o suficiente para arar os pesados solos argilosos da região. Esses cavalos de tração são fortes e dóceis e eram trabalhadores agrícolas ideais. A menor de todas as raças de cavalos de tração, a Suffolk Punch é sempre de cor castanha, chestnut, com pernas curtas e grande força, uma combinação perfeita para o trabalho no campo. Mas, ao contrário de outras raças, a Suffolk Punch não foi desenvolvida por generais do exército, nem por nobres donos de terras. Eles não foram criados para serem guerreiros magníficos, nem cavalos de caça elegantes. Foram os trabalhadores do campo, os fazendeiros de verdade, que cuidaram e criaram esses belos gigantes para ajudá-los nas lavouras. Hoje em dia, a raça é mais comumente vista em feiras rurais e entre criadores dedicados, que ainda mantêm esses gigantes gentis como cavalos de exibição e também para encenações históricas. Eles até estão na lista de raças raras do Reino Unido, classificados como em risco de extinção.
Menos famosos do que outras raças de tração, os Suffolk Punch se tornaram um segredo bem guardado entre criadores nos Estados Unidos e vem surpreendendo nas competições de cavalos de exibição. Número 12. A raça Percheron. Originária da antiga província francesa de Le Perche, no norte da França, acredita-se que o Percheron moderno descenda de cavalos usados como montaria de batalha por cavaleiros medievais no século XVII. Essa região se tornou famosa por produzir os cavalos mais fortes, e os chamados cavalos de Le Perche se tornaram desejados por sua força e resistência. Foi no século seguinte que o Percheron, como o conhecemos hoje, começou a ser desenvolvido. Todos os Percherons existentes atualmente podem ser rastreados até um cavalo chamado Jean Leblanc, do século XIX, o que cria uma espécie de aristocracia equina. Os cavalos descendentes de Jean Leblanc eram particularmente valorizados pelo exército francês. Mais tarde, no século XIX, os Percherons foram levados aos Estados Unidos uma jornada perigosa e difícil, até para humanos. Na primeira tentativa, 8 cavalos foram embarcados, mas apenas 2 sobreviveram à travessia. Por sorte, eram um macho e uma fêmea, e aparentemente se apaixonaram, pois tiveram filhotes. Esses se tornaram os primeiros Percherons registrados na América. Depois disso, os americanos descobriram como manter os cavalos vivos durante a viagem, e a importação passou a ser feita aos milhares. O poderoso Percheron se tornou o cavalo favorito dos fazendeiros e dos transportadores até bem dentro do século XX, até que o Skynet, a tecnologia tomou conta e o Percheron deixou de ser a principal atração. Número 13. A raça Clydesdale. Durante a Primeira Guerra Mundial, muitas raças de cavalos foram usadas pelas tropas em condições horríveis nas trincheiras e nos campos de batalha da frente ocidental. Mais de 8 milhões de cavalos, pôneis e mulas morreram durante a guerra. A raça de tração pesada Clydesdale, que era usada para puxar enormes canhões de artilharia, sofreu as piores baixas nos campos de batalha. Mais desses magníficos animais de carga perderam a vida do que qualquer outra raça durante o conflito. Essa extraordinária raça começou a declinar drasticamente em número no meio do século XX, pois o tipo de trabalho para o qual foram criados deixou de existir. Devido à sua redução contínua, os Clydesdales hoje são considerados uma raça vulnerável com risco de extinção. Número 14. O cavalo Shire. Esses são os cavalos que parecem estar usando polainas peludas. Os lindos cavalos Shire são originários da Grã-Bretanha, onde fazem parte da vida rural desde os tempos medievais. Acredita-se que o Shire descenda do lendário grande cavalo da história britânica, famoso por ser usado em grandes batalhas no passado, com habilidades de guerra e força superior. Antes da transformação tecnológica da agricultura no Reino Unido, os cavalos Shire realmente puxavam, peso e muito mais. Eles eram usados principalmente para trabalhos pesados de tração, como arar e puxar toras, entregar mercadorias, além de transportar grandes cargas de carvão e vagões por todo o país. Talvez a maior fama do cavalo Shire venha do seu uso para puxar carruagens carregadas com enormes barris de cerveja, do fabricante até os pubs. Há muitas representações desses cavalos fazendo exatamente isso em pinturas do século XIX. Bom, esse é um cavalo realmente útil. Número 15. O cavalo belga. Se você precisa de um cavalo realmente grande, então o belga é a melhor escolha. Essas criaturas poderosas se originaram no pequeno país europeu da Bélgica, mas foram desenvolvidas como raça moderna nos Estados Unidos. O cavalo belga é a raça de tração mais popular, ou seja, é um cavalo de trabalho. Eles são fortes e dóceis, o que os torna excelentes trabalhadores. Se você já fez aquele passeio de carruagem puxada por cavalos na Main Street USA da Disney, provavelmente foi um cavalo belga que puxou a carruagem. Esses grandalhões também são usados para puxar arados, em trabalhos pesados de extração de madeira, trenós e carruagens. Os cavalos belgas também são recordistas mundiais. Um cavalo belga chamado Big Jake, Jaquezão, detém o recorde atual de cavalo mais alto do mundo. Ele tem impressionantes 20 mãos e 2 3/4 de polegada de altura. Os cavalos são medidos por mãos, sendo que uma mão equivale a cerca de 10 centímetros ou 4 polegadas. Fazendo as contas, carregando Big Jake tem mais de 2 metros de altura.
O título de cavalo de tração mais caro já vendido também pertence a um belga chamado Mikkel Rath's Captain Jim, vendido por $112.500 em 2003. Um investimento bem estável, talvez? Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou de nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like. Também confiram outros conteúdos interessantes que estão aparecendo agora mesmo na sua tela e eu verei vocês no próximo vídeo. Até a próxima!